Boa tarde a você que nos acompanha. Sou o pastor Kleber Avelar e estamos aqui na nossa live das 14 horas. O nosso tema, a Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós. E como sempre, de costume, vamos fazer uma breve recapitulação. No vídeo passado nós falamos sobre esses dois conceitos. O aceito por todos, os livros Homologomena, eles são aceitos por todos, pelos católicos, protestantes e os judeus. E falamos também acerca dos livros aceitos por alguns, que são os apócrifos. Esses, em sua maioria, são aceitos pelos católicos e são rejeitados, tanto pelos protestantes quanto pelos judeus. Vamos ver o que nós estaremos estudando no capítulo de hoje. Vamos falar a respeito do cânon, a extensão do cânon do Novo Testamento em sua segunda parte. Bom, o quadro é esse aí. Nós já falamos sobre Homologomena, que são aceitos por todos. Falamos sobre os apócrifos, os livros duvidosos, que são aceitos por alguns. E vamos falar hoje dos livros que são questionados. Antilegomena são os livros questionados por alguns teólogos. E que livros são esses? É a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, a segunda carta de Pedro, a segunda carta de João, a terceira carta de João, carta de Judas e o livro de Apocalipse. Estes livros, eles foram questionados por alguns teólogos. Segundo o historiador Eusébio, alguns pais da igreja não reconheceram de imediato a inspiração de tais livros. Os mesmos só foram aceitos no cânon a partir do século IV depois de Cristo. Este fato não invalida a canonicidade atual dos escritos. Atualmente, os livros foram aceitos depois de estudos criteriosos pelos quais eles passaram, mas atualmente, na Bíblia atual, ele faz parte do cânon, tanto o cânon católico quanto o cânon protestante. Bom, Epístola aos Hebreus é o primeiro estudo de hoje. A autoria anônima foi a causa principal de tal questionamento. A Epístola aos Hebreus, em nenhum momento, ela trata do seu autor. Não se sabe até os dias de hoje quem seria o autor da Epístola aos Hebreus. A maior parte dos teólogos atribui esse escrito a Paulo de Tarso. Porém, não se tem uma certeza. Tal dúvida partiu das igrejas do Oriente, porque Hebreus foi escrito para o Ocidente. Então, as igrejas do Oriente, em sua maior parte, elas questionaram esse escrito aos Hebreus. Jerônimo e Agostinho, a partir do século IV, declaram a totalidade de inspiração da Epístola aos Hebreus. Foi um período muito grande quando a epístola foi escrita e de quando foi aceita em sua totalidade. Porque até certo tempo, apenas as igrejas do Ocidente aceitavam a epístola aos Hebreus. As igrejas do Oriente, elas rejeitavam. Rejeitavam por conta de quê? Por conta de não ter um autor específico no texto. Então, somente no século IV, tanto Jerônimo quanto Agostinho, através de estudos teológicos, eles declaram a Epístola aos Hebreus, ela é, em sua totalidade, inspirada por Deus. No texto Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, esse texto aqui foi o que Jerônimo e Agostinho se basearam
para um estudo mais profundo quanto à inspiração do texto. Por quê? Ele fala da pessoa de Deus, ele fala no antigamente falado muitas vezes. Então isso aqui seria, o autor está tendo aqui a sua palavra a respeito do Antigo Testamento, porque antigamente Deus falou no Antigo Testamento, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Então nós temos aqui os pais e temos aqui os profetas, certo? Aqui a figura de Abraão, Isaac e Jacó, certo? Ele está falando com os hebreus, e também nomeando aqui profetas. Então, se ele falou antigamente aos pais pelos profetas, bom, então esse texto realmente está falando do povo hebreu. A nós ele fala agora através pelo Filho, fala através de Jesus. Deus, Abraão, Isaac e Jacó, os profetas e a pessoa de Jesus. Então, através desse texto, o estudo mais aprofundado, então chegou-se à conclusão: a carta aos Hebreus é realmente uma carta inspirada. Bom, carta de Tiago, a carta que foi escrita por Tiago. Por que todo o questionamento em torno desse texto? A não afirmação apostólica do autor foi estopim para a dúvida de autoria. Por quê? Não se sabe o que Tiago fez. Sabe-se que foi Tiago. Mas que Tiago foi? Tiago, irmão de Jesus. Ih, rapaz, mas é irmão de Jesus. É irmão de Jesus? Ou ele é irmão de Jesus por conta da religiosidade? As igrejas ocidentais não reconheceram a sua autoria. Veja bem, agora são as igrejas ocidentais. Porque a carta de Paulo é escrita às igrejas do Oriente. Então, as igrejas do Ocidente não aceitaram muito bem essa carta, tiveram essa dúvida. Fé versus obras. É um debate que ainda em tempos atuais questionam o ensino de Tiago. Atualmente, ainda existem teólogos questionando esse texto de Tiago em relação à fé e às obras. Orígenes, Eusébio, Jerônimo e Agostinho constataram a veracidade e a inspiração do texto. Aqui nós já temos agora 4 teólogos, né? Orígenes, Eusébio, Jerônimo e novamente Agostinho, né? Constatando a veracidade e a inspiração do texto de Tiago. Segunda carta de Pedro. A diferença de estilo quanto à primeira carta levou-se à dúvida que surgiu. Por que essa dúvida na segunda epístola de Pedro? Por quê? Porque o estilo literário da segunda para a primeira é muito diferente. Segundo o material achado em Qumran, a segunda carta de Pedro data de 80 depois de Cristo. Então, esse material que foi achado lá nas lutas em Qumran, no Mar Morto, havia fragmentos da segunda carta de Pedro, que através de estudo chegou-se à conclusão que esse material que eles acharam era de 80 depois de Cristo. Uma cópia surgiu no Egito, uma outra cópia surgiu no Egito, no século III, já é um período mais distante, sendo claramente usada pelos cristãos cóptas. Esses cristãos cóptas, a igreja cristã na cidade de Alexandria, no Egito. Então eles usavam muito esse texto, a segunda carta de Pedro, durante os seus cultos. Ela era muito lida. E isso nós estamos falando do século III. Orígenes, Eusébio, Jerônimo e Agostinho constatam também a veracidade e a inspiração desse texto. Segunda e terceira epístolas de João. Os dois escritos são questionados pelo fato do autor se denominar o presbítero. O início dessas duas epístolas, ela começa dizendo: o presbítero diz.
Policarpo e Irineu aceitam somente a segunda epístola de João. A terceira eles deixaram a parte. Então, isso nós não vamos considerar como inspirado. Inspirado, então, é só a segunda. A semelhança de estilo com o 1 João mostram que estes dois escritos são provenientes do mesmo autor. Certo? Então, isso foi depois de Policarpo e de Irineu, certo? Que os teólogos fizeram um estudo mais apurado também na terceira carta de João, e como as três cartas elas eram idênticas no seu linguajar, primeira, segunda e terceira, então, mesmo apesar do autor não se declarar João, mas o presbítero levou-se em consideração a totalidade do pensamento do escritor, das três cartas, eles eram idênticos do ponto de vista. Então, realmente, se a segunda foi aceita, então a terceira, que é semelhante à segunda, então ela também foi aceita. Então, nós temos primeira, segunda, terceira epístolas de João. Epístola de Judas. Citações do livro Assunção de Moisés, que nós vemos aqui no verso 9, que é aquela luta do anjo com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Esse escrito, o escrito original, ele faz parte do livro Assunção de Moisés, que é um livro apócrifo do Antigo Testamento, mas ele é citado na epístola de Judas. Judas também cita o livro de Enoque, que também é um livro apócrifo do Antigo Testamento, nos seus versos 14 e 15. Foram a base da contestação desta epístola. Então, pelo fato dessas duas citações de livros apócrifos do Antigo Testamento, então Judas ficou de fora. Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano aceitaram a confiabilidade desse escrito. Por quê? O que eles levaram em consideração? Os textos estão sendo apenas citados na carta de Judas. Eles não estão sendo defendidos. A ideia desses dois autores, da Assunção de Moisés e do livro de Enoque, Judas não vai defender a ideia desse autor, ele vai apenas citar os escritos. Então, só pelo fato da citação, bom, então isso vai influenciar no teor teológico do livro. Então, por conta disso, ele foi aceito. Judas teve também grande aceitação da igreja cópita do século III, assim como o escrito de Pedro. E o último, Apocalipse. Tendo o capítulo 20 o ponto central da controvérsia. O capítulo 20 ele vai falar dos 1000 anos de Satanás. Foi incluído, o Apocalipse ele foi incluído tanto no Didaquê, que nós já vimos, quanto no cânon moratório, que também já estudamos aqui no vídeo passado. Dionísio de Alexandria levantou a voz contra esse escrito de João. Para Dionísio de Alexandria, o livro de Apocalipse não passa de uma fantasia. Uma fantasia que João escreveu, por escrever, estava lá na ilha de Patmos, não tinha muito o que fazer, e escreveu essa fantasia que veio da cabeça dele. Porém, Atanásio, Jerônimo e Agostinho saíram em defesa do livro e este foi incluso então no cânon. Para Atanásio, Jerônimo e Agostinho, realmente ali houve uma visão de João, realmente Jesus falou com João e João escreveu o que ele realmente viu, a amostragem de Jesus quanto à vida futura. Na semana que vem estaremos falando a respeito do cânon, da sua parte 3, que também será a parte final da extensão de cânon. Tenham todos uma ótima tarde.